Eu queria fazer uma pergunta, cara, sobre o primeiro poema, né, o número 1. Surgiu essa coisa, né? Ficou rodando essa questão. Por que teu livro é bom? Não, mas essa é uma pergunta, não, né? Por favor. Boa noite, gente. Nós somos a Oficina Matéria-Prima. Queria dar as boas-vindas ao Lucas Matos e aos outros convidados aqui presentes. A gente vai conversar com o Lucas hoje. Eu vou mediar essa conversa, mas a ideia é realmente ser um diálogo entre todo mundo, uma conversa mesmo. Então, quem quiser em qualquer momento fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, pode escrever pelo chat ou levantar essa mãozinha do Zoom. Enfim, eu vou meio que organizando isso. O Lucas Matos é poeta, ator e professor do CAP-UERJ de Língua e de Literatura. Ele publicou pelas 7 Letras os livros Três Semblantes, ou No Meio da Piada Você Percebe, Ninguém Vai Achar Graça, ou Para Cada Sentença Clara Há um Engano, de 2015, e 1989, de 2018, que foi finalista do Prêmio Rio de Literatura, e publicou pela Luna Parque Edições o Dentro da Barriga da Besta. Ele integra o coletivo Bliss Não Tem Bis, como estava comentando, que também está presente aqui hoje. Queria dar as boas-vindas também para o coletivo. E hoje a gente vai conversar especialmente, mas não exclusivamente, sobre o Dentro da Barriga da Besta, que faz parte da coleção Do It Yourself, da Luna Parque, que tem como premissa, proposição, cito, escolher uma pintura anterior ao século XX, escrever um poema no século XXI, ó triste século XX, o que você nos legou? Então, Lucas, eu acho que a gente podia começar por 2 caminhos, mais ou menos, que eu queria fazer uma pergunta mais imediata, eu acho que é a primeira pergunta que vem a partir dessa premissa da coleção, que é justamente sobre a escolha dessa pintura, Jonas e a Baleia, do Peter Lessman, de 1621. Queria saber um pouco como é que foi isso, como que se deu essa escolha, e queria te convidar a ler um poema ou um trecho da sua escolha. Bom, primeiro, com relação ao livro, ele foi um livro encomendado, né? A Marília entrou em contato comigo com a proposta de partir de uma imagem e construir um poema a partir dessa imagem, e falando desde o início da questão de ser uma imagem pré-século XX. Eu acho engraçado porque, olhando os outros livros, né, quem não sabe, os outros livros é esse da Lu Menezes, Querida Holandesa de Vermeer, e Giotto, A Fuga para o Egito. São acho que, imagens mais conhecidas na história da arte, né? Estou falando isso porque eu acho que eles, de fato, seguiram o que a Marília propôs. Eu acho que eu ultrapassei um pouco, né? Porque eu acho que eles partiram da imagem e, de fato, fizeram um poema. Eu não tinha nada escrito ainda, mas eu já estava pensando no tema do Dentro da Barriga da Besta. Eu já tinha esse conjunto de imagens como interesse, né? Eu já tinha Desde quando, Lucas? Foi ao longo do ano passado. Ela surge de algumas questões. Tem uma questão que é uma questão, enfim, da minha vida, né? Eu passei os últimos 4 anos numa função administrativa muito complexa, né? De assessorar a direção do CAP-UERJ. Não vou dar conta aqui do quão complexo isso é, mas, enfim, ele é um colégio que, na verdade, é parte de uma universidade e que trabalha na formação de professor, além de ser um colégio. Então, ele tem várias complexidades. E aí a direção dessa unidade acadêmica ela envolve muitas questões, né?
e eu tive envolvido nos últimos 4 anos, né? Além de estar envolvido com a direção, isso já ser complexo, a gente atravessou o que quem é do Rio, não sei se todo mundo aqui é do Rio, mas assim, quem é do Rio certamente conhece como a crise da UERJ, né? Então a gente ainda não só pegou uma direção, que já é complexo, mas pegou uma, enfim, e eu encarei até o final, várias pessoas saíram no meio dos 4 anos, eu fui até o final, porque, enfim, é assim que eu sou. Então eu fiquei os últimos 4 anos com um nível de estresse muito grande, lidando com isso, pelo fato de estar na instituição, né, de estar exercendo um cargo administrativo, eu começava a pensar algumas coisas sobre a minha sensibilidade, porque eu vou tentar só dar um exemplo para vocês entenderem. São coisas que vão mudando na sua vida, e não só no seu cotidiano, mas vão mudando. Então, assim, quando você está há muito tempo, quando você passa, eu trabalhava assim 12 horas por dia, pelo menos. Alguns dias eu me dava meio dia de folga, mas fora isso, eu além de dar aula, continuei dando aula o tempo todo, eu trabalhava no local, eu chegava no CAP na maioria dos dias às 6, 7 da manhã, saía na maioria dos dias às 6, 7 da noite, né? Então era um trabalho massivo, muito pesado, né? A única coisa que eu consegui manter, e foi um acordo comigo mesmo, foi que eu não ia parar de escrever, né? Então eu lancei um livro já escrevendo o 1989. Tem uma seção sobre burocracia que tem muito a ver com isso, né? Uma seção não é sobre burocracia, mas que incorpora elementos de questões burocráticas, né? Que é o Aqueles Dois, né? Mas que tem muito a ver com isso. Mas eu comecei a pensar um pouquinho assim sobre algumas alterações na minha disposição cotidiana, até no trabalho, por exemplo, para escutar o que as pessoas têm. Porque você está nessa posição, você adquire depois de algum tempo um repertório básico, assim, do que as pessoas, por qual motivo as pessoas te procuram, o que elas querem, o que você pode fazer. E eu comecei a me tocar que em algum momento eu não estava mais escutando as pessoas, sabe? Porque eu já adivinhava, eu sei onde isso vai dar, eu já sei o que eu posso fazer, e eu queria cortar logo e responder, assim, porque não por maldade, nem porque, olha, a insensibilidade, a brutalização, embora também seja insensibilidade e brutalização, mas porque você também tem que dar conta de uma carga de trabalho que você não vai dar conta, né? Então eu queria cortar sempre assim a minha disponibilidade para escutar os outros estava alterada. Então eu me sentia, eu estava pensando sobre isso, sobre uma das coisas que eu estava pensando era isso, sobre o quanto a administração roubava a minha disposição e a minha disponibilidade sensível, né? E o quanto, e aí também junto com isso, pensando naqueles temas que acho que são inevitáveis para quem está vivo no Brasil de hoje, né? Que é lidar com o horror que é a nossa situação social e política, né? E pensando sobre algumas questões que às vezes algumas pessoas formulam e que são interessantes, mas sempre são difíceis de tentar entender concretamente, né? Como, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, né? As questões dos microfascismos, não, mas a questão é você enfrentar o fascismo em você, essas coisas assim, né? E eu pensava também um pouco isso, assim, porque não é só você imaginar que você está dentro de um monstro. Essa era a primeira imagem que eu já tinha em meados do ano passado e que eu queria tentar transformar em poema. Não é só imaginar que você está preso dentro de um monstro, é você imaginar que você está preso dentro de um monstro, mas que também tem um monstro que está dentro de você, né? Então essa ideia de querer fazer um poema que começasse com esse problema, eu já tinha desde meados do ano passado. Então, quando a Marília me procurou e com essa proposta, eu
eu pensei assim, tá, eu quero tentar escrever esse poema, trabalhar com essa questão, eu posso pegar essa ideia dentro da barriga da besta, e aí eu pensei, posso pegar uma imagem de Jonas e a baleia. Então, eu comecei a pesquisar no Google imagens da história de Jonas e a baleia. Achava que tinha que ter, que não era possível que não houvessem pinturas. Dei com algumas ilustrações bem horrorosas no meio da pesquisa do Google e encontrei esse quadro, né? Quando eu encontrei esse quadro e eu vi o nome do pintor, eu ainda falei assim, poxa, ainda é um pintor que se chama Peter Lastman, né? O que é interessante, né? Porque o nome dele é uma expressão, né? Ele tem significado linguístico, né? Não é só um nome, né? Então, e aí tem, enfim, os temas todos que são temas nossos que a gente lida, né? No 1989 já tem um Ocupando o Apocalipse, né? Com Laurie, né? Então já essa questão do fim do mundo já era uma coisa. Então, o último homem, o fim do mundo, né? Aí eu falei assim, então essa é uma ótima imagem. Então foi um pouco isso. Então a escolha, por que eu falei que foi uma trapaça? Porque eu não parti exatamente da imagem. A imagem chegou, não sei se antes ou depois. Ela influencia, o nome do pintor influencia, um trechinho bastante específico. O fato daí eu fui pesquisar mais sobre o pintor, descobri que ele foi mestre do Rembrandt, nananã, né? Então tem um trechinho específico, um trechinho específico que fala sobre isso. Aqui é melhor você fechar os olhos, é o que dizem as mães ninando os filhos. É melhor você tapar os ouvidos, sussurram as vozes aos netos no colo. É melhor você costurar a boca, gaguejam as bisas que cospem na mesa. É melhor você cortar fora as bolas, gemem as amantes que trincam os dentes. É melhor você fritar os miúdos, bradam chefes e críticos gastronômicos. É melhor você vender os miasmas, recomendam corretores da bolsa. Aqui é melhor você não acordar. Aqui é melhor você não acordar. Aqui é melhor você não acordar. Faz dias, faz dias, faz dias, faz dias que não sonho. Faz dias que acordo em desmemória da noite dormida. Faz dias que não sonho, que acordo em desmemória da noite dormida. Não chega, não chega, não chega a ser triste, não chega a ser triste. Apenas sinto como a criança. Apenas sinto como a criança chamada para um jogo de nome de banco. Falsos investimentos com notas em que se lê carimbado, sem valor. Lucas, eu fiquei pensando assim, você parte a partir de um quadro e aí tem os sonhos no meio do poema, né? Que também são imagens construídas. Aí eu queria saber de você como é que funcionou os sonhos na elaboração do livro, né? Como é que se deu? Que parece que ele é transpassado pelos sonhos, né? O quadro não é tão importante. O sonho vai costurando presente e passado. Tem um camarada, eu acho que é o Eugênio Barba, mas pode ser o Peter Brook. De qualquer modo, é um diretor de teatro desses que escrevem sobre teatro e é europeu e se destacou a partir da década de 70 do século XX. Que ele fala que uma das coisas que ele faz quando monta uma peça ele nunca conta uma única história. Ele sempre escolhe pelo menos 3 histórias para contar. Isso não fica, às vezes, explícito para o público, né? Ele não necessariamente declara que está contando 3 histórias para o público nas encenações, mas ele sempre trabalha assim, com pelo menos 3 histórias para contar. Estou falando isso porque um pouco foi isso, né? Então, a costura do livro é isso, né? Ela tem essa narrativa principal, que é essa narrativa desse eu lírico, né, que está dentro da barriga da besta, né, mas que dentro da barriga da besta pode ser várias coisas, né, em algum momento
o poema vai brincar com isso. E aí eu fui, de fato, atravessando com esse diário de sonhos, ou essa forma que se aproxima de um diário de sonhos. Eu achava que era insuficiente, eu achava que não me interessava tanto manter uma única história, eu achava que precisava combinar ela com uma coisa bem diferente dela. De um ponto de vista formal, eu não gosto muito de explicar essas coisas não, mas enfim, explicando um pouco, de um ponto de vista formal também, todas as partes que falam da narrativa da besta, elas foram compostas numa mesma estrutura, né? Então elas têm 13 versos, todas elas, os versos também estão com as sílabazinhas contadas, essas coisas. E aí e eu queria uma coisa que pudesse, tanto formalmente quanto discursivamente, oferecer um contraponto, né? Então, por isso, eu trabalhei com isso, que é um diário de sonhos e que também, além de ser um diário de sonhos, do ponto de vista da forma poética, mais verso livre, etc. e tal, né? E o que mais que eu posso te dizer? E assim, e por que os sonhos? Não sei exatamente dizer, mas também tem a ver com isso. O Dimitri está aqui. A gente propôs para ele trabalhar com essa ideia de diário de sonhos. É uma ideia sobre a qual eu estava pensando, não só por conversar com o Zaka trabalha muito com essa coisa da escrita do sonho, mas não só por isso, mas por causa, não sei se vocês viram, né? Recentemente, assim, eu tinha ficado fascinado com edições, com notícias sobre a edição desse livro sobre os sonhos no Terceiro Reich, né? Os sonhos na Alemanha, etc. e tal. Então, eu estava interessado. Existe uma galera, minha mãe está ligada a um grupo de pessoas psicanalistas. Aliás, se vocês puderem contribuir, mas eu não vou ter a referência para dar agora. Se eu tiver, depois eu passo para o Zaka. Mas que estão recolhendo sonhos durante a pandemia, né? Que estão fazendo isso. Mas enfim. Mas eu pensava um pouco isso, né? Sonhar nesse mundo que nós vivemos, de ascensão autoritária, né? De movimentação, né? Então, eu estava pensando muito sobre essas coisas dos sonhos. E alguns desses sonhos são reais, né? A maioria não, mas alguns são reais, né? O primeiro sonho que inaugura o livro é um sonho que eu tive, eu de fato tive. De fato, sonhei que eu caía, né, de um prédio de 10 andares. 10 andares não, é inventado. Mas eu caía do alto de um prédio e saía andando, né? E ficava assim, ué, eu morri, mas estou andando, né? Então, e isso foi um sonho que foi marcante para mim, né? E eu acordei logo depois, não andei muito, mas acordei logo depois. Mas foi marcante, assim, porque foi uma coisa assim que aconteceu e eu estava meio perplexo no sonho, mas ainda assim, mas estou andando mesmo, e vamos continuar andando, é assim que se anda depois de morto, né? Então, esse sonho foi um sonho marcante, aí a partir dele eu fui construindo os outros poemas dos Diários de Sonhos. E achei que funcionava como contraponto para outra parte da história, para outra história. Né? Lucas, é curioso, né? Porque duas coisas que surgiram, várias coisas que você está falando surgiram muito assim na leitura também, né? O lance do Peter Lastman, né? Porque a gente leu o livro na semana passada juntos, né? E aí a coisa do Peter Lastman e tal, dos sonhos, acho que muita pergunta vai surgir com relação a isso. Mas agora que você puxou o assunto do primeiro poema, que é esse que fala assim, né? Neste sonho, estou no lado de um prédio de 10 andares, caio, morro, depois levanto, saio andando, penso. É assim que se anda depois de morto, é assim que se ama depois de morto, é assim que se canta depois de morto. Como termina com cantar, é assim que se canta depois de morto, a primeira associação que me veio na cabeça, e depois, quando eu joguei esse poema no Instagram, foi sucesso absoluto, né? Foi parar no FM Dia,
E o cara que foi meu orientador de mestrado, ele postou lá também um comentário que foi o que a gente fez aqui na leitura, que foi, Brás Cubas. Né? Quando vem, assim que se canta depois de morto, vem na hora, assim, o cantor defunto. Não, defunto cantor, nesse caso, né? E queria saber se é uma referência direta, se você está dialogando com isso. Isso é uma pergunta, assim, e se não está, é uma associação que veio imediata, assim, né? Escrever do ponto de vista da morte. E a outra pergunta tem a ver com a divisão do livro, que você falou que é em duas, que outra associação que veio na nossa leitura é que o livro é meio que construído como uma fuga, que é esse movimento de música, né? Você tem duas linhas. Não sei se dá para ver, gente, mas é isso que o Lucas tinha falado para quem não leu o livro. Todos os poemas são 2 poemas, né? De modo que daria para você ler sempre a primeira estrofe, sempre, e depois as segundas, por exemplo, que eles dariam livros coesos. É como se o livro fosse construído em 2 linhas narrativas. E o que você pensou com isso, né? Com essas 2 linhas narrativas que não se tocam tão diretamente assim? A gente faz essas coisas, mas eu não sei, a gente não pensa. Eu não pensei em nenhuma intertextualidade com Brás Cubas, não. Como eu disse, foi um sonho real, né? Eu tive sonho, mas é claro que no sonho eu parava no andar, né? Eu parava no andar, né? Assim que você anda depois de morto. E na hora de fazer o poema, né? É que veio essas coisas que eram por... É assonância? Eu não sei. Mas esses outros verbos aí com esse A e com essa... E com a nasal primeiro, né? É assim que se anda, é assim que se ama, é assim que se canta, né? E a única coisa que eu pensei, sim, foi nesse poema de abertura que termina com é assim que se canta e o poema de encerramento que termina com é assim que se pede silêncio. Também termina com a morte, né? Também termina com a morte, mas aí é assim que se dá aulas depois de morto, é assim que se chora depois de morto, é assim que se pede silêncio. Então, isso eu tinha pensado, sim, né, nessa estrutura do abrir com o canto e encerrar com o pedido de silêncio, né? Mas uma ligação, né, defunto autor, defunto cantor, a princípio eu não tinha pensado, né? Evidentemente, né, isso não quer dizer nada. Quer apenas dizer que eu, quando escrevi, não tinha pensado sobre isso, não. A outra coisa que você falou, das 2 linhas. As 2 linhas, elas não se encostam tanto. Você falou sobre a fuga, né? Eu sou uma pessoa que eu sou profundamente apaixonado por música, mas eu entendo muito pouco de música. A música não corresponde, a música não é apaixonada por mim de volta. Então, não tenho muito talento para música. O Dimitri está falando que não, mas é porque ele é generoso. Então, eu não entendo muitas coisas, tá? Então, assim... mas o que eu achava... Mas o que eu quero dizer é isso. O que eu achava... E eu sei que eu usei uma expressão que também tem a ver com música, que eu falei em contraponto, né? Mas é porque a música também, ela acha que ela é dona do ritmo, né? Você vai falar de alguma coisa de ritmo, as pessoas já acham que você é musical. Eu não sou uma pessoa musical, né? Não sou, né? Porque Dimitri está em choque, né? Eu me interesso por questões de ritmo, acho que são interesse. E como eu tinha feito, porque e tinha essa vontade de alguma maneira, combinar 2 coisas que não fossem exatamente opostas, mas que pudessem se ligar imageticamente ou de outra maneira, pela sequência, pela montagem, mas que do ponto de vista da forma, fossem radicalmente, talvez seja uma expressão exagerada, né? Mas mas desse um movimento entre elas. Eu queria esse movimento desse verso mais longo, desse verso, inclusive as frases, se eu não me engano, são mais longas, né? São, né, os poemas que narram a situação do dentro da barriga da besta. Então, o primeiro poema é uma frase só, né?
Um dentre nós diz que é, antes de tudo, um problema de semântica grave. Estamos nos tubos intestinais de um abismo, é verdade. Também há muito tempo que as feras puseram ovos bem debaixo do nosso umbigo. Agora as feras podem eclodir, rasgando a pele mal cicatrizada de dentro para fora. E não esqueçam, o horror que nos leva pode ser pego pelo cangote, arrastado à margem e servir de pasto ao triste demônio que guarda as primeiras horas do dia. Né? Então, são frases longas, né? São, do ponto de vista também da construção sintática, né? Eles têm um outro ritmo, mas, embora a princípio, né, seja uma situação aflitiva dentro da barriga da besta, mas é um ritmo mais composto, mais solene, mais clássico. Não quero usar essas palavras, elas são todas ruins, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Enquanto que, do outro ponto, eu queria um ritmo que fosse mais cotidiano, mais... também não são boas palavras, né? Mas mais rápido, mais moderno, enfim. Eu queria essas duas coisas combinadas, porque achava que elas funcionavam bem como isso, né? Elas faziam uma contradição que criava um movimento interessante. Oi, sou Larissa, prazer todo mundo. Como eu não estava na leitura, eu estou de convidada hoje, eu não estava na leitura na semana passada, então talvez o que eu vá falar já tenha sido falado, enfim, notado na semana passada, mas eu vou falar mesmo assim. Primeiro eu queria falar que eu gostei bastante do livro, Lucas, foi uma leitura muito prazerosa. E você acabou adiantando o meu comentário, porque eu anotei aqui, é um pouco grande, por isso que eu estou olhando para o celular. Durante a pandemia, eu vi que várias pessoas estavam relatando sonhos bizarros, estranhos nesse período. Inclusive, eu li algumas matérias sobre isso. E aí você falou também, né, o Zaca, ele deu uma oficina na UERJ ano passado sobre sonhos e ruínas. E aí a gente falava muito sobre anotar os sonhos e alguns a gente compartilhava em alguns encontros. Os sonhos estão muito presentes nos poemas, né, como já foi falado. E aí é engraçado porque a própria capa do livro poderia ser facilmente um sonho bizarro de pandemia, né, de isolamento social. Você sendo quase engolido por uma baleia. Talvez eu tenha tido sonhos parecidos. E aí, uma coisa que veio muito na minha leitura é que tem uns versos meio obsessivos, sabe? Acho que quando a gente fica lendo, assim, parece que tem um tom meio de obsessão nos poemas. E aí, o que era a minha questão, mas acho que você já até respondeu no início, que era se eu não sei quando que esse livro foi escrito, não sei se a sua escrita foi durante esse processo de pandemia, com essas questões bizarras de sonho, ou se é uma relação que eu estou fazendo meio aleatoriamente, acaba que por uma coincidência, mas eu gostaria de saber se esse processo, esse período influenciou o seu processo criativo. E aí outra coisa que eu notei também é que você fala muito de cortes e de bichos e de morte, de estar morto, e os bichos que você fala não são bichos domesticados, são tipo baleia, cobra, lagarto, e aí eu achei isso interessante também. Mas enfim, acaba que foi mais um comentário do que a pergunta mesmo foi se o período influenciou o processo criativo. Primeiro, eu não acho que você faz associação aleatoriamente, né? Você faz associação. Ah, sim. Você faz associação pelo contexto em que a gente se encontra, que é o contexto em que você está lendo, né? O Dimitri, que está aqui presente, ele também entrou em contato comigo, fez essa associação, né? Legal. Contexto da pandemia. Acho que é o contexto em que o livro foi lançado, né? Então, ele é óbvio que ele vai influir sobre os sentidos que o livro tem, né? É óbvio que ele vai influir sobre os significados que o livro tem. É o contexto em que o livro vem ao mundo, né? Ele não foi escrito nesse contexto, não.
né? No final do ano passado. Eu acho que algum poema talvez tenha sido escrito esse ano. Teve alguma coisa que eu fechei. Teve um poema que eu fechei com a Marília, quando assim, numa das últimas versões, né? Ele teve mudanças. Eu mandei uma versão, a Marília começou a trabalhar no miolo, aí ela me mandou de volta, aí eu tinha algumas insatisfações que eu fui mexendo, e um deles foi tirar uma coisa que tinha e inserir um poema no lugar, né? E aí eu não sei se foi ano passado ou esse ano, mas acho que foi ano passado ainda. E aí esse ano a gente só fez revisão básica de trocar palavras. A Marília e o Léo, eles fizeram, né, um trabalho de edição muito cuidado, né? Em algum momento eles me mandaram um e-mail assim, discutindo assim algumas escolhas de palavras, né? Falando que a solução que eu adotasse eles iam manter, mas eles perguntavam, sugeriam algumas trocas ou então discutiam isso. A gente teve uma conversa super bacana, né, em que eu falei, não, isso aqui vai por causa disso, mas isso aqui está desse jeito por causa desse outro motivo, né? Então, mas ele foi escrito em 2019, né? Na sua maior parte. Então não havia, em 2019, no final de 2019, né, tem já quase novembro, quase dezembro, né? Eu acho que eu termino ele em dezembro, né? Mas ainda sem que eu, pelo menos, não tinha nenhuma noção ou consciência do que viria a se tornar o coronavírus, embora ele já pudesse estar circulando no mundo, né? Porque aí eu não me lembro agora qual é a data da primeira infecção na China, mas óbvio que eu não estava nem um pouco pensando sobre esse assunto. Então ele foi escrito nessa situação. Acho que, entretanto, o fato dele, inclusive, ele fica pronto em março, né? Ele fica pronto. Eles me mandaram notícia de que os livros chegaram, foi assim na semana seguinte ao início do isolamento social, né? E aí a gente ficou meio assim, né? Porque vai fazer o quê? Não sabia muito o que fazer, etc., né? Aí eu falei, mas como eles eram os editores, eu falei, olha, fica a cargo de vocês, como vocês se sentirem, como acharem melhor, a gente faz, né? Então, e aí no primeiro momento, até porque a Marília também tem uma menina pequena, né, que é a Rosa, eles ficaram muito absorvidos com isso, com as coisas da quarentena, com ter uma criança em casa, continuar trabalhando e essas coisas todas. E aí depois ela me mandou um e-mail falando, a gente vai retomar as atividades da editora, vamos começar a enviar as coisas pelo correio, então a gente vai divulgar o livro e tal. Aí eu falei, tudo bem, até falei assim, olha, não precisa se preocupar comigo, não preciso receber os livros agora, mas ela fez questão de mandar mesmo assim. Eu falei que não precisa porque eu não vou, eu estou sem sair de casa mesmo, né? Então eu não vou no correio, né? Então eu não vou. Todas as pessoas que me perguntaram se era para comprar comigo ou com a Luna Park, eu falei compra com a Luna Park. Com relação à capa, eu acho muito engraçado. Eu gostaria de dizer que eu espero parecer, embora eu já tenha os meus 35 anos, eu espero parecer ainda um pouco mais novo do que esse Jonas grisalho que aparece na capa. Mas tudo bem, tá? Eu tenho algumas coisas a dizer, né? Então, assim, queria falar que tem uma leitura muito engraçada que foi feita dessa imagem pela minha sobrinha, que estava ouvindo até recentemente, não sei se ainda está. Malu disse que o personagem estava tentando agarrar a bola, né? Ela leu ele como um goleiro, né? Achei uma ótima leitura também. A bola é o título, né? Que é o Dentro da Barriga da Besta. Não faz parte do quadro original, o círculo, né? Não faz parte do quadro. A princípio, essa imagem, né? Como uma dessas pinturas, enfim, de estética que a gente pode talvez chamar de renascentista, né? Que trabalha com temas específicos, né? Essa é uma imagem de um tema específico, que é um tema trecho da Bíblia, né? Esse é o tema, né? Então, tinha temas mitologia,
Nascimento de Vênus, essas coisas todas, temas, né, representação histórica, que também no Renascimento nem tanto, né, mas tema trecho da Bíblia, né, essa é uma pintura trecho da Bíblia. Inclusive, eu fui, isso foi uma das coisas que eu fiz, enquanto estava escrevendo o poema, fui reler Jonas, né, reli o livro de Jonas. Jonas é um dos livros proféticos do Velho Testamento. Para quem eu cresci, não sou uma pessoa religiosa hoje, mas cresci num contexto religioso, fui levado desde criança todo domingo para a igreja, não curti carnaval quando era criança, a gente ia para um retiro em Mendes, num hotel fazenda, né? Então, enfim. Então eu conheço a história de Jonas. A história de Jonas é que Deus manda ele ir para uma cidade para pregar, para fazer suas falas. Salvo engano, ele era profeta, assim. E ele tem medo de ir para essa cidade, ele foge de ir para essa cidade. No que ele foge, né, a embarcação dele tem um problema, Jonas é engolido por um grande peixe. A gente se acostuma a contar a história porque a gente tem essa representação automática de que é uma baleia, mas o texto diz peixe, né? É um grande peixe. E Jonas fica lá, o peixe não mastiga ele, então ele fica inteiro lá dentro do peixe. E em algum momento, salvo engano, passam dias. Jonas passa dias lá, né? E em algum momento ele decide orar, né? Então ele ora, até que Deus manda o peixe cuspir ele, né? Então aí cospe. E aí Jonas vai para Nínive, que era a cidade onde ele não queria pregar, né? Então, a princípio, a cena usada por esse Peter Lastman é a cena do peixe cuspindo Jonas, né? Então, é um pouco isso. Eu falei mais cedo, não sei se chegou a ver, Anitta, eu estava com o tema, eu escolhi essa imagem porque eu estava com esse tema, do dentro da barriga da besta, né? Então, e aí eu comecei a lançar no Google, pesquisar imagens de Jonas, da história de Jonas. Eu sou tão herege que eu entendi tudo errado. Eu achei que estava engolindo o Jonas e não cuspindo. Mas ela engole, o peixe engole primeiro. Mas aí tá cuspindo, né? Se pudesse apresentar um pouco... bom, Luísa. Sou eu, Luísa, prazer. Valeu, Lucas, por ter aceitado o convite, massa te ouvir. Eu tinha uma pergunta relacionada àquilo que a gente estava conversando antes, que você estava falando das duas partes de cada poema, né? E isso é uma coisa que chamou bastante atenção quando a gente conversou na semana passada também. E aí você falou da questão de montagem, e aí eu fiquei me questionando sobre a questão do seu processo de escrita, assim. Se você escreveu um poema de uma vez, assim, ou se você escreveu primeiro uma parte, daí depois montou colando a parte do sonho de baixo. Eu fiquei curiosa quanto a isso, se você puder falar um pouquinho. Beleza. Eu vou só lembrar uma outra coisa que eu queria ter dito antes, quando a Larissa perguntou. Eu estava sem escrever poesia até semana passada, durante a quarentena. Não estou sem escrever. Eu comecei a escrever contos. Não sei exatamente por quê, mas foi uma coisa que me aconteceu. Eu fiquei prosaico na quarentena. Mas estou, inclusive, se tudo der certo, fechando uma proposta, quem sabe vai virar um livro com 5 contozinhos. Mas semana passada eu escrevi um poema que também foi isso. Eu também estava com a ideia dele. É porque tem isso também, não é só a situação da quarentena. Tem isso também, né? Esse livro surgiu, esse livro ficou pronto ano passado, mas também ano passado? Não sei. Pode ser antes? Não, ano passado. Zaca vai saber dizer. Zaca participou. Eu tenho um outro livro pronto de poemas, que se chama... Foi ano retrasado, né, amigo? Do ano... Retrasado, olha. Tem um outro que está pronto desde 2018. E isso também, um dia vocês vão talvez viver,
dá uma certa gastura, né? Você ter coisas prontas e elas não saírem. Aí você fala assim, mas eu vou então começar a escrever uma nova coisa, já tem 2 coisas prontas que ainda não saíram, agora é uma só, né? Mas enfim, então também estava meio assim, não quero mais, você fica meio assim, mas vou fazer, aí vou ficar com um bando de coisa pronta, né? Enfim. Então tem um outro livro que se chama Dedos, que está pronto já há algum tempo, e isso também emperra, né? É como se você não quisesse, sei lá, criar excedente, enfim. Então, estava escrevendo contos. E aí, semana passada, por outros motivos, né? Um motivo de um projeto que a gente está trabalhando no nosso coletivo, eu sentei e escrevi uma ideia que eu tinha para um poema também já há algum tempo, mas aí eu sentei e escrevi para dar conta disso, né? Meio que uma tarefa, não tem essa tarefa para dar conta, que é o que eu vou fazer para um projeto que a gente tem do nosso coletivo, né? Então, mas aí então vou escrever esse poema, que, enfim, é outra coisa também. Mas voltando, processo de escrita. Então, no caso desse livro específico, foi a parte da historinha de Dentro da Barriga da Besta, como ela tem essas exigências fechadinhas, né? Cada coisa tem 13 versos, os versos são contados, as sílabas são contadas, nananã. Eu fiz ela, não foi exatamente primeiro, mas para eu sentir que o livro podia ficar pronto, eu precisava que ela pudesse ficar pronta. Aí também teve isso, né? Quando eu fechei que cada poema tinha 13 versos, eu queria também que tivesse 13 partes poéticas. Isso tudo é coisa que ninguém sabe se faz sentido ou não, mas eu às vezes faço isso, né? Uma coisa meio... Então, assim, são duplas, como o Zaca falou, mas tem o primeiro, né? E aí, contando tudo, são 6, 12, mais 1, 13, né? Então, são 13 pequenas coisas e essa outra parte tem sempre 13 versos. Então, ela surgiu como planejamento formal primeiro, essa parte com 13 versos, e aí eu falei, então tem que ter 13 partes, e aí as partes de 13 versos eu falei, então tem que ser 6 para bater o parzinho. Então, teve um planejamento. Quando eu comecei e fiz o primeiro poema dessa parte, e ele tinha essa lógica formal, e aí eu planejei essa estrutura, eu falei, então tem que ser 6 desses poemas, então tem que dar conta disso primeiro. Nem sempre eu faço isso, né? Eu tô falando desse livro, que também é um livro que surgiu de uma encomenda, né? Então, eu também tinha essa relação do, não, tem que dar conta, né? O que nem sempre eu tenho. Às vezes eu vou vivendo com um plano de um livro que vai mudando, vai variando, etc. e tal. Então como eu tinha que, não, então para dar conta eu preciso fechar essas partes, eu tenho que ter 6 dessas partes assim, de 13 versos, com tantas sílabas cada verso, papapá. Então eu trabalhei de modo mais intenso nessa parte primeiro. Porque também é isso, né? Quando você tenta brincar dessas coisas, de contar sílaba, é sempre um saco. Você faz uma frase e não coube. Aí você vai refazendo. Aí você fica lá. E a escrita dessa parte, ela requer muita reescrita, né? Então eu precisava fechá-la primeiro. Então eu fechei ela primeiro e depois ia combinando, ver, não, esse sonho combina, não, esse não combina, não, esse aqui ia mudando a ordem, fazendo coisas novas. Os sonhos vieram, portanto, meio que depois, né? Não depois, né? Eu já tinha a ideia de parear elas com o sonho, né? Então, um já tinha surgido, que era esse primeiro. E aí eu tinha a ideia de parear. E aí eu ia fazendo os sonhos depois, e mais livremente mesmo, né? Então foi um pouco assim, e
E essa parte da coisa de estrutura mais fechada é engraçado, porque eu estava com um caderninho, agora eu não tenho caderninho, era um caderninho pequeno que eu levava para todo lugar, né? Então, eu me lembro assim, de ir no centro da cidade, conseguir escapar na hora do almoço para ir no centro da cidade para comprar ingresso, para ver, eu acho que era Gota d'Água Negra, se eu não me engano. Gota d'Água Preta, eles chamaram, ou Negra, não me lembro. Uma Gota d'Água só com atores pretos, com a Jussara Marçal no papel principal. Aí eu fui no centro, e aí ficar na hora do almoço, aí aproveitei, comprei o ingresso, aí parei para almoçar ali no centro e ficar lá na hora do almoço, lá com um papelzinho, não, risca esse verso, bota outro, conta aqui, coube, não coube. Então, eu tinha um caderninho que eu fazia assim, qualquer lugar, porque é isso, também estava trabalhando pra caramba, 12 horas por dia, eu tinha um caderninho que assim, qualquer lugar que eu tivesse um tempinho, eu parava para abrir ele e ficar dando uma olhada, né? Então, o processo de escrita desse livro, eu estou enfatizando esse livro porque ele teve circunstâncias específicas, né? Não é sempre que eu trabalho assim, né? Então foi isso. Eu tinha assim, uma ideia de compromisso de que essa parte de estrutura fechada eu tinha que acabar ela antes para poder ver a coisa e aí depois ficar só testando. Então, os sonhos foi fazendo testes, assim como teve reescrituras de versos ao longo, mesmo dessa parte fechada, teve reescritura de versos ao longo do processo, né? Então, eu escrevo, do ponto de vista assim, de processo, eu escrevo sempre à mão. Primeiro, a lápis. Gosto de lápis bem apontados, cadernos, e aí eu passo para o computador. Então, isso tudo são processos, né? Às vezes eu escrevo, vou cortando coisas, refazendo, trabalhando dentro mesmo, mas sempre que passo para o computador também mudo novas coisas. A partir do momento que está no computador, eu trabalho com o computador. Não volto para o caderno, né? Oi, gente, sou Ana Luísa. Oi, Lucas. Lucas, aproveitando que você falou de processo, eu queria só saber, assim, uma pergunta bem direta, assim, como é que é seu processo com voz, assim, nas suas apresentações, essas coisas? Tá. Eu não estava querendo, o Rafael Zac, eu não estava querendo entrar no debate, são decassílabos. Mas é porque o pessoal que curte essa coisa, eu não sou uma pessoa que curte muito, né? Eu, enfim, eu tenho a ideia, de vez em quando me assalta aquela culpa de eu não entender profundamente disso. Porque o pessoal que gosta dessas paradas trabalham também com a ideia dos acentos, né? O decassílabo não é só uma estrutura de 10, ele também tem as marcas dos acentos nas sílabas tais, tais e tais. E em algum momento eu achei que eu ia fazer com as marcas dos acentos, mas eu desisti, né? Então, por isso que né? Então, é uma coisa meio de bicada, né? Então, é decassílabo porque eu contei 10. Mas não sei se uma pessoa que leva essas coisas a sério fala, não, mas que tipo de decassílabo é? Não é um decassílabo... enfim, tem lá os nomes, inclusive, né? Sáfico, não é um decassílabo sáfico, e aí eu costumo saber que eu não brinco disso. 13, por que 13? Também é isso, era uma brincadeira, né? Como se fosse um soneto com o último verso cortado, né? Mas voltando, aí a Ana Luísa perguntou sobre voz. Eu tenho uma experiência de formação e trabalho como ator, né? Então, que antecede é concomitante, mas a experiência de formação de ator antecede, né? Embora eu escrevesse para mim mesmo coisas horrorosas, que graças a Deus morreram com o tempo. Eu sou assombrado por um poema, mas que já fiz na época da Oficina do Carlito, que por algum motivo eu publiquei no Plástico Bolha, e que o Plástico Bolha botou na antologia de livro deles, e que eu não gosto desse poema, e esse poema me persegue, né? Me persegue assim, sempre que alguém menciona ele, eu fico assim, por que alguém está mencionando esse poema?
Ele podia tanto deixar de existir, eu não gosto dele. Ah, mas, enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, desculpa, é porque alguém mencionou ele recentemente, então isso está na minha cabeça. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, a minha formação como ator, assim, eu comecei a fazer teatro em 2000, 2001, né? Só fui fazer temporada mesmo em 2009, por isso que depois acabou sendo meio concomitante, né? Que eu considero a minha estreia no teatro fazendo temporada em 2009 e também a minha estreia na poesia, porque a Bliss é lançada em 2009, né? Então, em algum momento essas coisas acabam se juntando concomitantemente. E o trabalho com teatro, um trabalho, enfim, com corpo, com voz, etc. E é isso, né? Uma pesquisa de expressividade corporal, física e da voz, né? Então, parte do meu trabalho, do meu interesse e do eu achar, assim, uma fonte, porque quando eu vou fazer, enfim, eu não quero parecer mais, tentar dar a aparência de mais sério do que é, né? Mas assim, quando eu começo a tentar desenvolver um trabalho com voz, eu posso ficar assim literalmente escrevendo também, mas sem tanto prazer, né? Escrevendo às vezes eu acho que cansa. Mas eu posso ficar literalmente horas, tanto estudando, e eu estudar talvez seja um exagero, mas eu faço isso, né? Eu pego, assim, às vezes, alguns vídeos do tipo, vamos estudar João Gilberto. Aí pego vídeos no YouTube dele fazendo uma canção e eu não sei cantar, então eu tiro a melodia, mas eu fico tentando encaixar o ritmo direitinho, né? Eu tenho essas coisas, assim, de tentar encaixar o ritmo. Às vezes eu faço melodia, às vezes não, porque eu estou sozinho em casa, né? Então posso cantar mal. Mas então eu tenho uma coisa do estudo de ritmo e de canção e de voz, né? Que eu faço muito. Eu posso passar horas, né? Com um poema, com uma canção, pesquisando uma forma de dizer. Recentemente, inclusive, estava fazendo isso com Pra Que Discutir com Madame, né? Que é um samba, né? Que o João Gilberto grava, mas eu estava pesquisando umas formas de eu dizer esse texto, né? Então eu tenho um interesse, e isso tem a ver um pouco com a minha experiência com teatro, e tem a ver um pouco com isso, assim, vou falar só um pouquinho de como é que surgiu isso, né? A gente tinha feito a Bliss em 2009, eu tinha começado. 2009 também foi o ano que eu concluí meu mestrado, e aí eu emendei, fiz seleção para o doutorado, comecei um doutorado. Em 2011 eu consigo uma bolsa, eu deixo de trabalhar. E em 2012 eu começo vários projetos com teatro que dão errado, né? Projetos assim de dirigir. E todos eles deram errado. Não todos eles deram errado do mesmo jeito, né? Uns deram mais errado do que outros, né? Então teve uma companhia que eu tentei fundar e que essa deu errado assim de verdade. E a outra coisa que eu dirigi foi uma leitura dramatizada de Nelson Rodrigues, não deu tão errado. Ela ficou pronta, ela foi apresentada, mas ela ficou só na UERJ. Mas aí eu acabei saindo da companhia teatral que eu estava há 10 anos, né? E isso foi um processo complexo para mim. Eu nunca tinha apresentado, quando a gente fez a Bliss em 2009, a gente não apresentou leitura de poema, né, Márcio? Pelo menos eu não me lembro, né? Não apresentamos, né? E isso não era uma questão. Mas eu já tinha, com os poemas que eu publico, um dos poemas que eu publico na Bliss, que é o Carlos Dumont é Careca, eu já tinha uma brincadeira com ele que eu gostava, né? Que é Carlos Dumont é careca, 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 mesmo quando tinha cabelo, era careca, mesmo quando usava bigode, era careca, como todo funcionário público, careca, 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 como todo funcionário público, Carlos Dumont está entediado com tudo, com tudo, com tudo. O mar, o sol... não vou lembrar o resto, não é isso que você queria. Mas eu já tinha essa brincadeira antes de 2012,
Mas o que aconteceu em 2012? Quando esses projetos de teatro deram errado, eu tive literalmente um dia em que eu falei assim, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu não sabia responder essa pergunta. E pensei, bom, eu posso tentar investir um pouco mais nessas questões de poesia. Foi aí que eu procurei a Ilana, que tinha sido preparadora vocal, assim. Então a gente era de uma companhia, eu passei 10 anos, de 2002 a 2010, a 2012 nessa companhia de teatro, né? Que foi a que conseguiu montar não foi a que deu errado e não fez nada, é a que conseguiu montar a leitura dramatizada do Nelson Rodrigues. Passei 10 anos ali, a gente tinha treino de voz, enfim, aula da gente cantar junto, porque isso fazia parte das apresentações, etc. e tal, né? Então aprendi muitas coisas com a Ilana, que era a pessoa que estava na coordenação da Coarte em 2012. Aí eu falei, bom, vou investir mais em poesia, eu vou procurar ela para ver projetos. Então, um evento de poesia para falar poemas. Então, e aí eu falei, bom, eu tenho que então me organizar para dizer esses poemas, né? Para que os poemas contem como uma apresentação, né? Para que eles possam acontecer ao vivo, né? E aí eu fui pegar as minhas coisas para ver como é que eles podiam acontecer ao vivo, né? E eu gostei muito, né, de fazer isso. Isso é uma coisa assim que é isso, assim. Eu acho essa é uma das coisas assim que é até assim, é uma sorte muito positiva que haja outro ser humano que possa ver aquilo e achar minimamente interessante, porque eu consigo fazer isso durante muito tempo. Eu acho uma fonte de diversão infinda, né? É uma coisa quase de criança. Eu posso ficar estudando o texto e forma de dizer o texto muito tempo, né? Então, enfim, eu gosto, né? Eu tenho muito prazer e muito prazer também nas apresentações. Não são tão fisicamente como o teatro, né? Mas elas me deixam num lugar parecido, né? Então eu gosto bastante. E aí o que acontece é que é isso. Passou a ser um eixo de trabalho. Se eu conseguisse ser uma pessoa um pouquinho mais organizada, né, passou a ser inclusive um eixo até de pesquisa acadêmica, né? Mas eu não sou tão organizado a ponto de dar conta disso com pesquisa acadêmica. Eu acho, inclusive, que assim é porque eu acho que isso é pouco valorizado como obra artística do poeta. Eu acho que isso devia ser mais valorizado. Então, só para voltar, né? Em 2012, quando a gente se apresentou, eu achei aquilo tão legal que eu falei assim, cara, já sei o que eu quero fazer agora. Eu quero fazer um disco. E aí a gente fez a revista Disco de Poesia, Bliss Não Tem Bis, ao longo de 2013, né? Então, e esse foi o projeto que tomou todo o meu ano de 2013. Foi uma aventura, porque eu não sabia nada sobre isso. E, e foi nesse espírito de eu não sei fazer, mas eu faço, e a gente fez isso, que é um CD duplo, que é a revista Disco de Poesia Bliss Não Tem Bis. E aí é isso, são poemas e outras coisas que existem numa revista de poesia para você botar no som e ouvir, né? Então, e aí eu fiquei muito tomado por isso, né? E estava falando, né? Acho que é uma coisa pouco valorizada, porque tem, né? Inclusive no Brasil pior ainda, né? Porque no Brasil a coisa toda da literatura e o fetiche do livro e da coisa escrita, né? Como marca de distinção, né? Ele ainda, né? Tem muitos pesos, né? Em algumas discussões, né? Sobre literatura. Então, e eu acho que é isso. Ela é um fato estético e existe uma história da performance vocal do poema
que é muito interessante, inclusive, de pesquisar, né? Enfim, as formas mais teatrais do século XIX que cedem, né? O modernismo ele cede para uma performance vocal do poema que procura, né, a coloquialidade, uma proximidade de uma voz. Também tem a ver com as tecnologias, mas aí vem todo um outro conjunto de interesses que se relaciona com esse, que surge, eu acho que tem a ver com a questão teatral, mas também com a relação ao teatro tem esse outro interesse que é sobre o mundo da canção. Eu me interesso muito pelo mundo da canção também, né? Então, e aí essas coisas vão se combinando, né? É isso. E eu acho, mas eu acho que é isso, assim, porque eu falei isso, eu falei que o modernismo muda trazendo, mas porque também tem as tecnologias de gravação, né, que não havia antes, né? E aí me lembrei do David Byrne, que fala como é que é o nome do livro dele? Aquele branco bonito, Como se faz música, é esse? Enfim, o que é a música? Não sei. How Music Works, como a música funciona. A música funciona, é isso. Então, nesse livro, ele fala de como as tecnologias, elas também se relacionam com as formas, né, do produto e com a estética. A forma do produto é ruim, né? Mas com a forma artística e estética do objeto, né? Então, e aí a performance vocal também é influenciada por isso, né? A performance vocal dos poetas, né? Ela também é influenciada por isso. Assim como a performance vocal que surge a partir da década de 70, assim como a performance vocal que surge, mas que já é diferente dos concretos, né? A performance do Augusto já é bem diferente, a performance do Haroldo já é bem diferente do que o coloquialismo do Manuel Bandeira, né? Como já é bem diferente o que os camaradas da geração marginal vão fazer. E no caso dos camaradas da geração marginal, ainda mais influenciados por uma ambiência do mundo midiático, né? De uma fala midiática. Eles trabalham com ritmos, né? Tirados do eixo do rádio, ritmos tirados do eixo da TV, né? Então, se eu tivesse organização e talento, eu também estaria escrevendo academicamente sobre isso, mas não aconteceu até agora. Mas eu me interesso muito inclusive por esse projeto assim de dar dignidade, né? Eu acho que as obras completas dos poetas, por exemplo, tinha que vir o livro e o disquinho, porque é diferente, né? Tem diferenças, né? E a gente falar que o livro vale mais é pura ideologia, né? Não, a Clarissa Freitas está botando aqui, a gente tem um dos lados, um dos CDs da revista Disco, tá eu acho que é o lado A, se eu não me engano. Está no SoundCloud. E a Clarissa botou o link aqui no chat para quem quiser dar uma olhada. Eu queria fazer uma pergunta, cara, sobre o primeiro poema, né, o número 1. Sem ser aquele que abre, mas o numerado 1. Que a gente leu juntos. E surgiu essa coisa, né? Ficou rodando essa questão. Que ele diz que há muito tempo as feras puseram ovos bem debaixo do nosso umbigo. Agora as trevas podem eclodir, rasgando a pele mal cicatrizada. De dentro para fora, e não esqueça, o horror que nos leva pode ser pego pelo cangote arrastado à margem e servir de pasta ao triste demônio que guarda as primeiras horas do dia. Surgiu essa questão assim, tipo, por que teu livro é bom? Não, mas essa é uma pergunta, não, né? Por favor. Tá, vocês... Tô brincando, cara. Tô brincando. A pergunta é, quem é esse triste demônio que guarda as primeiras horas do dia e por que você deposita tanta esperança nele? Bom.
quem é esse demônio? Não sei se existe um demônio. Eu estava pensando no Pierre Le Fou, é o Pierre Le Fou que é traduzido como Demônio das 11 Horas, o filme? Não tem uma parada assim? Eu estava pensando nisso quando eu fiz esses versos. Pierrot Le Fou. Pierrot Le Fou, né? Que é o Demônio das 11 Horas. Mas, enfim, eu estava... A ideia original era essa, né? A gente acha que está dentro da barriga da besta, mas a besta está dentro da nossa barriga e ela também pode estar dentro da barriga de outra coisa, né? E aí, então não sei, não sei se tem um demônio. Eu queria terminar com alguma coisa comendo a besta, era isso, né? Para a besta estar dentro da barriga de outra coisa, né? E aí, o demônio que guarda as primeiras horas do dia, pois é, enfim, não sei te explicar, não. Não existe. Não existe um demônio que guarda as primeiras horas do dia. Existe? Não sei. Se existe, eu não conheço. Mas eu juro que eu estava pensando na coisa do Pierrot Le Fou, o Demônio das 11 Horas. Então, por isso que eu fui parar nesse triste demônio que guarda as primeiras horas do dia. Ele apareceu para mim como um herói, assim, sabe? O livro todo ele oscila entre a burocracia e o sonho e termina com silêncio, mas ele para mim foi o herói da parada, porque é ele que pode pegar pelo cangote o horror e fazer ele servir de pasto, sabe? Pois é, mas a minha leitura disso aí que eu escrevi, não sei se ela é tão esperançosa, porque eu não acho que ele está salvando ninguém, né? Eu acho que é só... É isso, ele vai devorar uma coisa horrorosa, né? Mas é porque todo mundo pode devorar todo mundo. E você pode ser devorado também. Entende? A minha leitura não é como uma salvação. Embora não esteja dizendo que não possa se ler dessa maneira. Mas só para fechar, a sequência desse primeiro negócio, também isso foi pensado sim, né? O Dmitry falou que tem 2 filmes. Na sequência tem uma história que é um pouquinho plagiada. O Dmitry fala que as coisas que eu considero plágio, ele não acha que são plágio. Mas ela é uma história plagiada da Laurie Anderson. A Laurie Anderson tem essa história que, se eu não me engano, ela conta no filme Coração de Cachorro, em que ela sonha que está grávida e tem o médico, a enfermeira, mas ela está grávida da cachorra dela. E aí ela revela que, na verdade, na própria história do sonho, na própria trama do sonho, ela não está grávida da cachorra. Foi ela que botou a cachorra ali para poder parir a cachorra, né? Então ela conta essa história. Se eu não me engano, no filme também, ela também conta essa história, se eu não me engano, no filme Coração de Cachorro. Então é um pouco um plágio disso, né? Dessa narrativa. E porque também tinha essa brincadeira, né? Com a gravidez também ser algo que está dentro e fora, né? Porque esse é o problema de semântica, né? A gente está dentro da barriga da besta, ou a besta está dentro da nossa barriga, ou a besta está dentro da barriga de um demônio, ou tem outras coisas dentro da onde, né? Então era um pouco isso. Paloma, você quer fazer o comentário? Sim, boa noite, Lucas, boa noite todo mundo. Prazer em conhecer quem eu ainda não conheço. Eu queria, não sei se é bem uma pergunta, mas eu fiquei muito... O teu quinto poema ficou um pouco, bastante assim, comigo, até nessa chave do sonho mesmo, porque você fala do sonho com o mestre, ensinando os próprios dedos para Rembrandt, poder estudar anatomia, mas você fecha com os pesadelos. E é engraçado porque, lendo esse poema também, em todas as vezes que eu li, eu acabei assumindo um tom meio irônico, assim, na primeira parte, né, sobre essa coisa de, bom, o mundo, o planeta... Deixa eu abrir aqui de novo, que eu fechei.
é apenas um planeta exaurido de forças que decidiu, afinal, pôr em ação um plano de vingança. Então, assim, que corte os próprios dedos também, que serve os próprios dedos, não tem problema. E tem uma coisa, assim, um pouco, enfim, engraçada, mas meio trágica nisso tudo. E daí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se foi isso mesmo, se minha leitura tá por aí mesmo, se foi outra parada que você pensou. Eu acho que tem, quando esse primeiro enunciado, né, não é tão feio, sejamos sinceros, tão pouco assustadoramente horrível, o que se chama de ventre da besta, ele é um enunciado que certamente pode ser visto de uma maneira irônica, né, porque é mesmo a imagem que é proposta, né, de um planeta que quer se vingar de uma espécie, é uma coisa assustadoramente horrível, né? Então, esse primeiro enunciado, eu acho que ele não deixa de ter alguma ironia, embora eu entenda, né? Porque assim, também, mas ele não é uma ironia que não quer dizer que ele está cancelado a sua verdade, né? Ele também é isso, assim, a gente não está dentro da barriga de um monstro, é só isso aí que nós estamos vivendo cotidianamente, né? Que é um planeta destruído. E é claro que a ideia de vingança é uma atribuição humana, né? Mas, enfim. O outro poema, a outra parte, que continua, ele foi aquele que eu disse que foi o último que eu fiz. Eu não estava satisfeito com essa continuação e ele foi o último que eu fiz. E ele é o único que vai... e também tinha isso. Eu sentia que os outros livros... Eu sentia que eu estava dialogando pouco com a proposta. Porque não tinha nenhuma menção ao papo do pintor, não tinha nenhuma menção a nada disso, né? Aí eu achava, bom, estou dialogando pouco, né, com essa proposta. Então eu falei assim, vamos... Então ele entrou assim, como também uma tentativa assim de me ligar mais à ideia da imagem, à ideia da pintura. E eu tinha também essa ideia de tentar brincar com o nome do pintor, por isso que lá no final vai falar do último dos pintores, né, mais perdido dos homens, né, que é o pintor Last Man, né, Lost Man, né, umas coisas assim. E essa coisa, né, mas assim, esse sonho que eu não tive, obviamente, né, isso é uma invenção, enfim, tem a ver também com uma história que eu acho que o Carlito Azevedo gostava muito de contar. E aí eu não me lembro quem era o pintor, né? Mas uma vez ele gostava muito dessa história, de que quando você acha, um pintor deu essa declaração, de que quando ele acha que tinha dominado completamente uma técnica com a mão direita, o que ele começava a fazer é pintar com a mão esquerda, né? Então eu tinha um pouco essa história assim, então eu tinha essa história na cabeça e eu queria isso, né? Que é uma visão até claro que eu exagero na crueldade, né? Mas para ficar interessante. Mas é um pouco isso, assim, a arte nesse lugar que já é um lugar cruel, né? De você se submeter a coisas que você não sabe fazer, né? Então, ou que você não sente né? Então, ela é um lugar de você se colocar sempre ali, né? Então, né? Então, você sabe pintar bem, então quebra os seus dedos, você sabe fazer isso. Então, né? Tira isso, né? Surrupia, né? Quando você achar que tá bom, é porque tá na hora de perder alguma coisa, né? Então, eu tinha esse tema dessa narrativa e aí construí esse sonho que é um exagero um pouco disso. Porque, mas o discurso, eu acho que tem ironia, né? O poema seguinte, continuando o discurso de Dentro da Barriga da Besta, vai falar do fim como um som de descarga, né?
Esse daqui termina com uma coisa, né, quase com uma sugestão, quase como é possível, né, alguma água extraterrena, né, uma coisa quase sublime, né, que pudesse nos restituir alguma inocência, porque, enfim, também são coisas muito complexas para a gente lidar com o nosso contexto histórico a gente vive num mundo em que é isso, a nossa constatação imediata é de que a nossa espécie está esgotando as condições de reprodução de vida neste planeta. E tem camaradas que o plano deles é passar para o próximo planeta, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Tem um camarada, Jeff Bezos, que tem um lucro tão monstruoso que ele fala que não tem o que fazer senão investir num projeto espacial. Então, ele investe, né, em construção de máquinas, naves espaciais. Um lucro da ordem de mais que bilhões de dólares anuais, né? Então, não tem como gastar esse dinheiro. Esse é o mundo que a gente vive. E aí ele está, né? Não, vamos lá, colonizar outros planetas. E é horrível, né, pensar nisso. Porque, né, é isso, é como se a espécie humana fosse, né, que inclusive uma parte dela quer esse destino, né, de ser muito bem, esgotamos as condições de vida nesse planeta, vamos para o próximo, esgotar ele também, né? Enfim. Mas... Isso, o Jeff Bezos, o Márcio lembrou aqui, é o dono da Amazon. Isso mesmo. E ainda tem essa empresa com esse nome horroroso, né? Porque, né? Amazon, né? Amazônia, enfim. Mas, então, eu acho que a gente vive num contexto histórico de cena de pesadelo, né? Porque e acho que é um pouco isso. E é difícil a gente lidar com isso, porque como é que a gente pensa nisso, né? Não, beleza, a gente não é exatamente inocente, né? Mas não é também quer dizer, a gente é responsável, mas não é exatamente inocente. Não sei, eu acho difícil pensar. Existe algo da ordem humana que a gente pudesse fazer? São questões muito complexas, né? Mas, ao mesmo tempo, um pouco, enfim, dadas, né? Elas são incontornáveis, né? Não tem resposta, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, tentar pensar sobre elas. Eu queria levantar algumas questões, talvez fique um pouco confuso, mas eu queria muito que você comentasse, assim, porque, não sei, mexeu muito comigo o seu livro, sabe, Lucas? Eu acho que principalmente por alguns pontos-chave que acho que, não sei, me são caros, assim, como a questão do luto, do abismo e do sonho, principalmente. E ouvindo você falar da questão da estrutura, como né, o primeiro poema, a primeira parte do poema é sempre mais formal e depois vem a questão do sonho com verso livre e tal, e como que esse lugar do fim do mundo pode, não sei, trazer um pouco essa questão do luto, o luto por esse mundo que está se perdendo. E também como existe um abismo, não só, enfim, entre a gente e a fera, ou a gente também sendo a fera, e o abismo entre Jonas e a baleia, e vice-versa, mas também esse abismo entre o Príncipe e o poema, quase um abismo entre o luto e o sonho, assim. E o sonho, ele, para mim, ele acaba assumindo um certo lugar de ultrapassar esse abismo entre o luto e o sonho, ou entre eu e o outro, essencialmente falando,
Mas, ao mesmo tempo, não. Assim, quer dizer, isso poderia acontecer quando você sonha que é uma mulher e que você sonha com trocar absorventes e acorda com os pronomes misturados. Mas, ao mesmo tempo, no terceiro poema, você fala da impossibilidade de acessar os sonhos dessa amiga que está no leito de morte, que, enfim, tem tudo a ver com o abismo também, com a besta. Acho que é meio por aí. Queria que você comentasse um pouco isso. Esses dois sonhos que você menciona são, quer dizer, esses dois trechos sobre sonhos, né, que você menciona, eles são reais, né? Eu tive isso, aconteceu, foi tão engraçado, esse foi um sonho esquisito. Sonhei que era uma mulher, não tinha a parte dos absorventes, isso daí é verso, né? Mas sonhei que era uma mulher e aí acordava no meio de uma frase que eu estava falando e foi tão, eu acho que isso nunca aconteceu em outro sonho meu. A frase terminava com eu acordado, né? Eu acordava no meio de uma frase e o meu pensamento continuava e terminava a frase. E aí, quando a frase terminava, ainda estava com o gênero no feminino. Eu achei tão... e tudo foi engraçado, né? Porque uma frase que vai do sonho pro estado de vigília e ela só termina aqui, né? E o que ela ainda traz do que era o sonho. E a outra parte, né, que, bom, uma grande amiga minha, que era, assim, enfim, uma das pessoas que mais, assim, foi a pessoa, inclusive, por quem eu entrei num projeto, por causa da minha amizade com ela, por causa dela, eu entrei no projeto de participar de uma candidatura à direção, né? Foi por causa dela que eu fui virar assessor da direção. E ela era muito amiga minha. E em 2018, ela descobre um câncer no cérebro, né? Então, e aí de 2018, de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, foi esse processo assim um pouco, enfim, da questão da doença dela, e ela morreu em dezembro do ano passado, né? Então esse poema, ele foi um poema feito depois da última vez que eu vi ela no sábado, ela morreu numa terça, se eu não me engano foi isso, logo no início de dezembro, né? Então quando eu falei mais cedo que eu terminei esse livro em dezembro, eu sei que foi em dezembro porque foi depois da morte da Adriana. E na última vez que eu fui lá, no sábado, a gente já não conseguia, né? Ela não conseguia falar já, né? Então quer dizer, ela ainda emitia som, né? Mas ela não conseguia mais a articulação das palavras, né? E é muito... Eu acompanhei, né? Conforme ela foi aos poucos. O meu livro anterior, 1989, é dedicado para ela, né? E quando eu lanço 1989, em 2018, ela já estava doente, mas ela nunca tinha ido. Ela morava no Valqueire, todo mundo aqui é do Rio, né? Então, o Valqueire é muito longe do centro do Rio. Márcio não é. Mas o Valqueire é muito longe do centro do Rio e da Zona Sul, né? E ela sempre me zoava com essas coisas. E aí ela nunca tinha ido num lançamento de um livro meu. Mas quando eu fui lançar em 1989 e ela sabia que o livro era dedicado para ela já não estava conseguindo andar porque ela tinha começado a tomar corticoides. Então, e isso afetou muito ela. Foi quando... Assim, a primeira fase da quimioterapia dela, vou tentar evitar essas narrativas, não vou contar a história toda, mas assim, ela foi para Ipanema,
porque é isso. Para ela sair do Valquerie para Ipanema, ela nunca tinha ido no lançamento de um livro meu, porque é isso, era longe, era difícil, etc. E tal. Mas, e aí ela foi, não estava mais conseguindo andar, ela foi a última pessoa a chegar. Acho que as 7 letras mesmo já estava fechada, né? Já estavam fechando as coisas. E ela foi lá, fez todo esse esforço para estar junto, porque ela sabia que o livro era dedicado para ela, né? Mas quando eu fui visitar ela nessa última vez, eu fiquei pensando, ela agora vive mais dormindo do que acordada. Ela vive mais sonhando do que desperta. E o que me pareceu assim, na minha vontade, no meu desejo de impossível de realizar, era assim, eu queria pelo menos saber, pela saudade de bater papo com ela, pela saudade de poder trocar coisas com ela, assim, fui lá e tive presente, isso já era alguma coisa, mas eu queria ouvir ela, né? E não era mais possível, né? Então eu queria saber, e eu me interessava ainda, né? Eu ainda queria saber com o que ela estaria sonhando, né? E já não dava para saber com o que ela estava sonhando. Então, assim, nesse sentido, assim, com relação ao processo de luto, né? Então, esse poema entra aí dentro disso. O meu processo de luto com a perda da Adriana é uma coisa que, enfim, ainda estou vivendo. Estamos aí tentando trabalhar. Foi a primeira vez que... Porque, assim, as pessoas próximas, eu nunca tinha experimentado uma perda tão inesperada. Não inesperada, assim, quando eu fui ver ela no sábado, ela morreu na terça, não foi nem um pouco inesperado, eu já sabia, já estava pronto. Mas quando ela adoece, nossa, completamente inesperado, e durou 1 ano e pouco, né? 1 ano e quase 2. Tem uma expressão no poema que foi marido dela, que é um cara muito legal também, que também era professor no Pedro II há muito tempo. Já está aposentado e coincidiu, bom, enfim, não importa. E ele que me disse isso, assim, eu acho essa expressão muito curiosa, né? Que o médico da UERJ, com quem ele estava se consultando, falou assim, ó, pelo câncer dela, o que a literatura diz, a literatura é o conjunto de coisas acumuladas, né? Cientificamente, né? O que a literatura diz é que no máximo 2 anos. Ela terminou 1 mês antes de 2 anos, né? Então foi 1 ano e 11 meses. Mas, enfim, então a gente meio que depois desses 2 anos a gente já estava pronto para isso. Pronto não, né? Pronto é péssimo, mas enfim. Mas fora isso, foi uma pessoa assim que tinha 50 e poucos anos, né? Então, assim, os meus avós, eu perdi os meus avós, um dos meus avós eu perdi cedo, com 10 anos, mas, né, uma outra avó também, eu tinha 14, 15 anos, 16 por aí. Mas eu nunca tinha tido uma relação com a morte que me parecesse tanto assim. Não é que eu não soubesse, né? Eu sei que a gente sabe, né? Mas é diferente quando a gente experimenta. De você se sentir, né? Tudo que você queria viver com alguém, né? Você se sente meio que roubado, né? Você se sente, sei lá, trapaceado pela vida, né? Enfim. Então, é um pouco isso. Escrever um pouco é tentar participar desse trabalho de luto, né? Então, não é, como dizer, não é um tema literário, né?
por isso que eu acho que eu digo isso, né? Eu anoto o registro, não procuro palavras, anoto o registro. Queria te visitar os sonhos, né? Porque não, de algum modo me parece que não é uma figura de literatura, não é essa é uma experiência da minha vida que está ali, né, anotada, né? Então, um pouco isso. Oi, gente. Meu nome é Vinícius. Eu fiquei assim, na primeira vez que a gente leu o seu livro menor, com a imagem do peixe, assim, que você usa em 2 momentos diferentes. E aí, um é num poema 4, que você está nesse sonho, e no final também tem uma relação entre animais escamosos e sonho. E aí eu fiquei pensando se tinha alguma relação entre répteis e sonho, entre escamas, entre uma coisa de uma metamorfose, um inconsciente. Porque o peixe, né, em muitas culturas, e até numa teoria do Big Bang, assim, é a origem de todos os seres, né? Tudo começou na água, com vários peixes. E a Mariane K, eu fiquei pensando muito assim, se você se inspirou em alguém, assim, para tipo, esse a real e o real é muito, é uma coisa assim que é uma ironia assim que você vê assim na vida, só o seu credor te ama, isso tudo vira uma paródia assim que te ajuda a rir, assim, te dá leveza, isso que eu achei muito legal. E eu fiquei assim, eu gostei muito dos poemas do final também. Eu não sei se eu consegui entrar tanto dentro deles, porque a Mariane K, eu conseguia conviver, mas com ela imaginar ela às vezes. E aí eu fiquei me perguntando assim, o que você pensou em botar esses poemas no final, se tinha um sentido, se foi tipo uma coisa que... Por que você escolheu colocar eles ali, que eu não entendi muito. E... acho que é isso. Calma aí, só fazer só uma mediação, Lucas, só para a galera acompanhar, porque nem todo mundo sabe o que se trata Mariane K, né? Porque a galera veio pensando sobre nesse último livro. O Vinícius está fazendo referência ao livro que o Lucas lançou, que é o Três Semblantes, que tem 3 histórias. Uma dessas histórias é da Mariane K, que é uma mulher extremamente endividada e meio que a dívida vira um fim de mundo ali também, né? Então, aí tem essa coisa dela ficar confundindo a real com uns reais, né? Tem essas coisas todas. A Vinícius está se referindo a esse livro, a esse poema que está nesse livro. Isso. Não me mande a real, me mande uns reais. É porque quando alguém pergunta se pode te mandar real, é porque ela sempre quer dizer uma coisa cruel, né? Ninguém pergunta, posso te mandar real e falar uma coisa gentil de novo depois, né? Ah, posso te mandar real? Você tá bonito hoje. Não, ninguém fala isso. Então, não me mande a real, me mande uns reais. Ou muitos reais, né? Porque, enfim. Mas, enfim. Mas aí você estava perguntando dos poemas do final do Três Semblantes, é isso? Tá. Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar... Bom, o peixe. O peixe tem a ver com a história do Jonas. O peixe tem a ver com a água, simbolicamente, está associada com o psiquismo e com o mundo dos sonhos, né? Então o peixe, o réptil, né? Essas coisas, elas são... O réptil, no caso, ele até ele pode habitar 2 mundos, né? Enfim, embora viva mais na água, ou não, depende do réptil, claro que não, olha a besteira que eu tô falando. Não sei biologia. Mas, enfim, mas sim, eu acho que essas coisas do peixe, do réptil, do mundo escamoso como um mundo áspero, né? O cobras e lagartos entra por causa também da expressão soltei cobras e lagartos, né? Um pouco isso, né? Mas, assim, mas como uma coisa que é aquilo que tem escamas
é aquilo que não é macio, que não é fácil de manusear, né? Então, um pouco também dessa outra natureza, né? A outra natureza, que é a outra natureza do sonho, que é a outra natureza do mundo, né? Eu acho que tem uma leitura por aí, sim, né? E nesse sentido, no final, né? Na cena do sonho final, né? Eu tiro da mochila, é uma cena de eu dando aula, né? Esse sonho também é um sonho inventado, né? Mas, né, de tirar da mochila, eu dou aula, né? Eu sou professor, né? Então, tiro da mochila e lidar com essa coisa não dá para ler isso, ninguém entende nada, né? Então, que é um pouco a vida do professor de literatura. Então, é um pouco essa questão enfim, do texto também, né? Do texto ser um texto com escamas, do texto também ser uma outra natureza, um pouco isso. O Três Semblantes. O Três Semblantes, Mariana K. é inspirada. Bom, quando eu fui escrever esse livro, a gente já estava fazendo várias coisas, a gente já tinha feito a revista Disco. Uma das pessoas que me incentivou muito falava, não, mas olha, eu acho que você agora tem que escrever um livro, né, e publicar um livro. Foi a Angélica Freitas. Ela me disse isso quando a gente estava lá em Pelotas, que a gente foi lançar a revista Disco lá, a gente gravou a Angélica Freitas, a gente trouxe a Angélica Freitas para o Rio para que ela gravasse na revista Disco, né? Eu paguei a passagem dela do meu bolso, da minha bolsa de doutorado, né? E ela ficou lá em casa e gravou a revista Disco e participou do evento de poesia que a gente fez lá na UERJ. Isso foi na época das jornadas de junho de 2013, ocasionalmente, né? E quando a gente quando a gente terminou a revista Disco, a gente falou, vamos aproveitar e lançar em várias cidades. A gente fez uma turnê pela Bahia, Márcio Junqueira está aí, ele que produziu a turnê pela Bahia. Levamos Dimito, que também está aí, para a turnê pela Bahia, mas antes da gente fazer a turnê pela Bahia, fomos eu e o Thiago Galego, que estava aí em algum momento, acho que ainda está, mas não está para ver. Fomos lançar lá em Pelotas, que na época a Angélica morava em Pelotas. Então a gente foi lançar em Pelotas. E a Angélica falou, olha, eu acho que você deve publicar um livro, vai ser bom para você, porque estabiliza como reconhecimento de poeta, etc, etc, etc. Então eu tinha esse projeto desse livro e parei para sentar e transformar ele num livro. E uma das coisas, quando eu comecei a escrever a história de Mariana K., uma das coisas era assim, sabe aquelas grandes dicas batidas sobre escrita, né? Escreva sobre o que você conhece, né? E eu pensei, bom, uma coisa que eu conheço é estar endividado, né? A gente tem uma história, enfim, a gente tem uma história de vida, né? Em que a questão da dívida, estou falando da gente porque não, e ela lembra o livro de autoajuda, gente. Não sou eu. A gente tem uma história de vida em que um belo dia nosso pai revelou para a gente que ele tinha uma dívida na época descomunal, tanto que quando a gente contava para as pessoas quanto ele devia na época, todo mundo fazia 3 hipóteses, né? Se ele era jogador, né? Jogador de apostar, se ele tinha problemas com drogas ou se ele tinha outra família. E até onde a gente sabe, nenhuma das 3 hipóteses é real. Até onde a gente sabe, nenhuma delas é real. Ele só, enfim, gastava muito dinheiro. Mas é porque também não tinha nenhum patrimônio, né? Gastava muito dinheiro com um bando de nada, né? Enfim, mas era um péssimo administrador do próprio dinheiro, pelo menos naquela época. Então eu tenho essa história assim familiar, mas não só isso. Eu também tive algumas questões, né, de me endividar, de dever dinheiro para o cheque especial, de ter que renegociar a dívida com o Itaú, enfim. Então eu conheço isso. Estar endividado é uma coisa. Escreve sobre o que você conhece. Eu conheço o que é a sensação de estar endividado.
e que é uma sensação assim difícil, né, de entender psiquicamente, né, porque ela é muito concreta e ela não é concreta, né? Então, mas ela te marca como se fosse concreta, né? Ela afeta o seu psiquismo como se fosse concreta, mas ela, a princípio, é abstrata, né? A ideia de que você está devendo coisa para alguém, né? Muito bem. Então, a Marianne K. surgiu dessa ideia disso, né? Então, a inspiração dela é uma inspiração, inclusive, autobiográfica, e ela tem aí essa coisa de brincar com o tema da dívida. É para ser tragicômico mesmo a história da Marianne K. E aí, só para fechar os 3 semblantes, é porque, assim, desde o início, meu plano foi fazer 3 partes, como 3 histórias, 3 narrativas, e aí termina com os poemas do velho, não sei, termina com os poemas do velho, porque todas as narrativas elas estavam sendo pensadas como histórias que dialogavam com formas narrativas, inclusive do cinema. Engraçado, né? É isso. Eu gosto muito. Eu gosto muito não. Assim, eu acho que eu quase que não sei fazer poema que não seja narrativo, né? E acho que tem um interesse muito grande do diálogo, né, dessas narrativas com as narrativas do audiovisual, né? Então, me interesso muito também por isso, né? Então, tinha essa coisa assim, né, a Marianne K. ser uma espécie de tragicomédia, mas inspirada numa narrativa melodramática, né, no melodrama. Aí a segunda parte do 3 Semblantes é inspirada nos filmes de espionagem, né? E a terceira parte, cara, eu tinha visto um filme sobre velhice, que é um filme que eu gosto muito, que se chama Amor. As traduções também são muito boas, a coisa da PM, né? PM vai ser o novo slogan. O Zaca estava falando, eu estava falando com o Zaca outro dia sobre esse livro, né? Eu acho que o Dentro da Barriga da Besta é o livro menos bem-humorado que eu já escrevi, né? Os outros 2 são mais bem-humorados, né? Tem pelo menos coisas que eu pessoalmente acho mais engraçadas, enquanto que esse eu acho que nem tanto. E é muito curioso, né? Porque os 3 são muito irônicos, só que no terceiro você sustenta uma ironia sem o humor, né? Mas eu não vou falar mais para não comer aqui a fila da galera. Mas só para fechar, os poemas do velho, eu fiz um pouco eles também, que eu tinha visto um filme chamado Amor, que é sobre um casal de idosos, né? E esse filme me lembrou todas as relações, aí sim, né, com a morte dos meus avós. Na época, um deles ainda não tinha morrido. Eu ainda tenho uma avó viva, né? Mas os meus avós, mas tem a ver com a história dos meus avós, com a perda dos meus avós por parte de pai, né? Então ele vai versar essa terceira parte, né? É o velho. Durante muito tempo eu queria que a terceira parte fosse uma história de amor. E eu não conseguia escrever a história de amor, não ficava bom. E aí eu vi esse filme, Amor, e aí falei, não é uma história sobre amor. A gente escrevia os poemas do velho. Queria sugerir que o Dimitri falasse, mas de repente umas 2 pessoas, alguém que, enfim, que não tenha falado, algo assim. E queria propor também que o Lucas lesse mais um poema do livro, se você quiser, acho que seria legal. Oi, gente, eu sou o Dimitri, tá muito legal esse encontro. Oi, Lucas, que bom estar falando com você de novo. Cara, eu acho que eu tenho 2 perguntas, mas dado o tempo, acho que você sorteia uma e faz o que você achar mais legal. A primeira era, assim, sobre os sonhos. E quando você estava falando desse trecho do livro que se remete à última visita à sua amiga, que você falou que ela vivia mais no mundo dos sonhos.
do que você queria penetrar esse mundo porque era lá que ela estava. Eu escrevi o texto lá para Bliss sobre sonhos por encomenda sua já no ano passado, então quer dizer que em algum momento do ano passado você já estava nessa viagem dos sonhos, e eu não sei se era por causa dos sonhos no Terceiro Reich. Então eu queria saber como é que você começou a se obcecar por esse lance dos sonhos, e você disse que a sua amiga estaria vivendo mais no mundo dos sonhos do que no mundo desperto. Você acha que, num contexto de quarentena e pandemia, os sonhos tomam a frente porque a gente está impedido de circular? E, nesse sentido, dentro da barriga da besta, a parte que é a narrativa do que está acontecendo, ou seja, da gente na barriga da besta, ela é metrificada, ela é restrita, ela está presa ali, né, circunscrita. E a parte dos sonhos, ela tem uma métrica livre, acontece qualquer coisa ali. Enfim, se tem uma relação mais ou menos consciente sobre tudo isso, e como é que você foi entrar nessa pira dos sonhos, e se você acha que os sonhos estão mais importantes porque a gente não pode sair. Então, eu acho que foi mesmo por causa dos sonhos do Terceiro Reich que eu estava interessado. Assim, minha mãe é psicanalista, né? Então, também nunca foi uma coisa que fosse não interessante para mim, ou que não fizesse parte enfim, de conversas cotidianas, o sonho, né? Agora, esse interesse recente foi com os sonhos do Terceiro Reich mesmo. Eu acho que... Pois é, eu não tenho certeza. Isso é um fato, né, que eu sei apenas porque minha mãe me falou, que existe uma impressão, não sei se é uma constatação, né, mas uma impressão das pessoas que estão trabalhando com a clínica, de que os sonhos ou estão sendo mais lembrados ou estão mais vívidos, né? Eu acho que... E aí estou pensando agora a partir da sua pergunta. Eu não parei para refletir sobre esse assunto. Por que isso acontece? Mas eu acho que tem a ver com ter menos encontros físicos. Eu tô tentando escrever uma coisa sobre o momento da pandemia, mas porque foi encomendada também, mas estou achando muito difícil, porque, enfim, é muito difícil. Mas uma das coisas que eu escrevi não era nem sobre sonho, mas era sobre voz, né? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu tô naquela quarentena neurótica restrita, então, assim, a última vez que eu desci do meu apartamento já tem 1 mês e meio, que eu fui na portaria, né? Então, assim, total, né? E eu estava escrevendo sobre isso, eu estava pensando assim, não tem uma voz que eu ouvi nesses meses todos que tivesse sido dirigida a mim, de alguém falando comigo, que não tenha sido filtrada por um aparelho. Né? Essa situação aqui é bem onírica, né? Essa interface é muito sonho, assim. A Kátia Muricy falou esses dias que quando ela está dando palestra, ela tem medo de que caia a ligação e de repente ela pense que era tudo um sonho, assim, que ela estava falando com as pessoas. Não, e porque assim, a voz muda, né? Não,
a máquina, você ouve a voz da pessoa mais um pouco da máquina, né? A forma que a máquina retrabalha aquela voz. Então, a mesma coisa para a imagem, né? A presença, né? Eu acho que a associação dessa interação com o sonho também é por isso, porque falta a presença física, né? Eu sempre penso muito sobre isso, né? Quando as pessoas falam, não, mas o cérebro não tem como diferenciar quando se as nossas memórias são acordadas ou dormindo, esse papo assim, sabe qual é? Papo de neurocientista. Mas a gente diferencia, porque a presença física não é igual. E não é igual. Então, eu sei que eu estou acordado. Né? Então, assim, eu acho que a subtração da presença física, da voz real das pessoas, quer dizer, eu ouço a voz real que não é dirigida para mim, né? Que é o que entra pela janela, né? Tem um lava-jato aqui do lado, que até no início ficou sem atividade, né? Mas que já voltou, né? Então eu ouço as vozes das pessoas, mas ninguém está falando comigo, né? Então, eu acho que a subtração dessa interação, né, vai criando, pode ser, né, uma espécie de compensação psíquica, né, que o sonho passa a parecer mais vívido, né? E daí no livro tem essa dimensão, você pensou até como para você mesmo uma liberdade de composição, né? Já que você tinha uma metade que era super restrita e você tinha que ficar lá penando com os decassílabos. A parte do sonho, ela era para te dar mais liberdade também de escrever como você quisesse, ou era só no sentido de fazer uma contraposição ou um contraponto musical, que eu achei uma imagem muito boa, já que é uma espécie de uma fuga, o Zaka disse, é uma suítezinha aí. Eu não sei se tinha a ideia de que o sonho é mais livre, não sei se tinha isso, mas tinha a vontade de escrever uma coisa em versos que eu não tivesse que ficar fazendo conta. Supostamente, né, as pessoas que sabem fazer isso, elas falam em voz alta e já tem uma parte disso que eu até tento entender, né? Elas falam em voz alta e já tem uma ideia, né, de quantas sílabas poéticas tem aquilo ali, né? Eu pensando na redondilha, eu até acho que dá para entender. Parará, papapá, parará, papapá, né? Agora, no decassílabo, eu não tenho nenhuma ideia. Se ninguém ergueu a palavra aos céus, por que com todos os gestos me despeço? Para qual cloaca de qual universo vamos sendo chupados, com a força dos rodamuinhos em torno do ralo? Se ninguém ergueu a palavra aos céus, por qual razão louca me despedaço? Corro ao bueiro como água da chuva e adentro o esgoto como astronautas transpassam 7 céus rumo ao espaço. Se ninguém ergueu a palavra a Deus, como que o mundo se ausenta de si, nos deixando com o som de descarga? Neste sonho estou em sala de aula. Neste sonho estou em sala de aula. Neste sonho estou em sala de aula. Neste sonho tiro da mochila. Neste sonho tiro da mochila cobras, lagartos, bichos escamosos. Neste sonho tiro da mochila cobras, lagartos, bichos escamosos. Neste sonho, os estudantes em coro. Neste sonho, os estudantes em coro. Neste sonho, os estudantes em coro. Não dá para ler estas escamas. Não dá para ler estas escamas. Não dá para ler. Não dá para ler estas escamas. Não dizem nada, não dizem nada, não dizem nada, não dizem nada. Eu também não leio. Uso como luvas.
me enveneno. É assim que se dá aulas depois de morto. É assim que se chora depois de morto. É assim que se pede silêncio. Por que tua voz é boa, Lucas? Vamos às aulas remotas, né? Menina, vamos. Ô, Lucas, eu tenho uma última perguntinha antes da Anitta encerrar, que é lendo o poema 5, que você vinha falando de gravidez, faz essa brincadeira, né, com várias coisas que estão dentro da barriga, tem uma hora que vem a ideia da gravidez, os símbolos da gravidez, e os 2 primeiros versos do poema 5 quase que poderiam ser sobre um bebê, né? Não é tão feio, sejamos sinceros, tão pouco assustadoramente horrível. Será que a gente fecha? A gente realmente ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta? Pode ser inclusive fofoca, assim, pessoal. Lucas, era você no carnaval de 2016, vestido de Batman, no Alto de Santa Teresa? Não. Eu vou para um retiro espiritual no carnaval em Mendes, eu falei nisso. Um hotel fazenda. Mas queria agradecer muito, Lucas, em nome da oficina. Foi incrível, tenho certeza que todo mundo concorda com isso. E queria agradecer também os convidados de fora. Eu acho que também foi incrível a participação de vocês e, enfim, conhecer vocês, mesmo que seja, não sei, nessa coisa meio onírica das telas. Mas acho que é isso. E, bom, obrigada, gente. Acho que a gente pode encerrar aqui. Também agradecer o convite, agradecer a generosidade das perguntas, as brincadeiras, as coisas boas. Foi ótimo. Obrigadão. A gente é a Oficina Matéria-Prima, gente. Prazer conhecer quem eu não conhecia ou quem a gente não conhecia. Saudades.